Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Matheus Farias e hoje eu vim falar aqui do meu uso com o produto Macho Man. Produto aí que promete aumentar o tamanho do pênis, que aumenta acabar com a ejaculação precoce, um produto que está sendo altamente falado aí, principalmente quando você entra em algum site adulto, alguma coisa assim, você já vê estampado lá uma propaganda do Macho Man e eu vim falar sobre o meu uso aqui dele. Pra quem só entrou aqui no vídeo para saber se realmente funciona, eu adianto, tá funcionando sim, o negócio tá valendo a pena, mas tem uns poréns aí do uso do produto que eu tenho que informar que é muito importante. E eu vou falar já já. Antes eu vou dar só um aviso aqui sobre o produto, mas é rápido. Bom, pessoal, o primeiro aviso que eu quero dar a vocês é o seguinte: é sobre links falsos, links fakes desse mesmo produto que o pessoal está divulgando por aí, oferecendo promoção, metade do preço ou coisa do tipo. Isso é fake, isso é falso. Não entre, não compre. Por quê? Porque você vai acabar comprando um produto aí que não funciona, vai acabar queimando a marca do produto, o nome do produto aí verdadeiro, não é? O produtor do verdadeiro Macho Man, e você vai acabar se prejudicando também, prejudicando até sua saúde. Então, cara, questão do link, você tem que ir pela página oficial. A página oficial é essa aqui, ó. Tá aí na descrição a página oficial do Macho Man, tá? Para fazer uma compra segura, 100% segura, com a entrega certinha, muito bem embalado e o produto original, de primeira, testado e comprovado. Mas vamos lá, ó, agora vamos falar sobre mim. Essa é a página aqui do produto, eu deixo aqui para você, eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Tem todos os benefícios aqui, tem depoimentos antes e depois. Tá tudo certinho aqui, ó. E o principal de tudo que são os preços do produto. Aqui os depoimentos, ó. Muitos depoimentos, como vocês podem ver, de aumento, de maior duração na cama e tudo. Perdão, gente. Aqui tá a questão dos kits. Mas vamos lá. Gente, os poréns que eu citei no início do vídeo são o quê? O produto funciona assim. Eu já estou usando há 3 semanas. Já estou notando. Já notei uma eficiência muito maior na questão da duração. Já notei uma eficiência muito maior em todos os sentidos de potência que você pode receber, sabe? O negócio tá funcionando. Até minha esposa tá perguntando o que eu tô tomando. Eu não falei pra ela porque eu tinha que me surpreender com o feedback dela, né? Tinha que saber se realmente o negócio tava funcionando. E ela perguntou se eu tava usando alguma coisa, porque realmente, cara, você fica mais ativo, sua libido aumenta, você fica com mais potência, você fica, cara, com tudo. E a questão do crescimento é o seguinte, ele funciona assim, ele vai aumentar o diâmetro, tudo, mas é gradativo, é aos poucos, e o principal de tudo, usando com consistência, sempre se lembre disso, que é o mais importante. Ele é um gel, você vai aplicar, mas tem que aplicar certinho, com consistência. Mas não se preocupe que assim que você adquirir o produto, você vai receber toda a instrução, você vai receber tudo certinho. Tá entendendo? Então, consistência é a palavra-chave para ter sucesso com o uso desse produto. E aqui eu vou mostrar rapidinho aqui, ó, para finalizar, uns bônus que você vai ganhar. Bônus. Você vai ganhar bônus aqui, ó, e-books grátis. E-books que custam caro, só que você vai receber grátis, tá vendo? Ó? E-books que custam R$ 97, você vai receber gratuitamente. E-books ejaculando com consistência, guia dotado, resgate sua potência, cara, só informação valiosa, técnicas que você vai aplicar aí para durar mais, para ter mais potência, e junto com o produto, o Macho Man, porra, vai ser top. Você vai conseguir um desempenho maravilhoso, vai dar mais prazer, enfim, tudo, cara. Então realmente funciona. E uma curiosidade aí, eu acho que você já está se perguntando por que eu não estou filmando meu rosto, mas eu acho que é compreensível da parte de vocês que não é todo mundo que ao falar que está usando um produto dessa natureza se sente confortável, nem se expor. Então é justamente por isso, não me sinto à vontade, não me sinto confortável, então preferi aqui dar meu depoimento, mostrar algumas especificações do produto aqui e os bônus que vocês vão ganhar. E falando rapidinho sobre os kits aqui, ó, eu tinha adquirido o primeiro,
o primeiro kit, bronze, né? 2 produtos que era pra testar, pra saber se realmente valia a pena. E, cara, sou sincero em dizer que eu já acabei de encomendar o meu segundo kit já com 3 e você vai receber mais um. Eu já vou adquirindo o segundo kit já. Então, cara, vale muito a pena. Pelo preço que você vai pagar, ter toda aquela satisfação de conseguir superar esses problemas aí, cara, vale muito a pena. Então, vou deixando meu depoimento por aqui. Não se esquece que o link original, o link verdadeiro do produto verdadeiro, tá aqui na descrição, tá no comentário fixado aqui. Eu vou deixar tudo certinho para você. Então, corre lá e acessa e garante o seu, cara. E sucesso aí. É isso aí, um abraço.